Não esqueçam de colocar o presente no chat. Qualquer interação vocês podem falar no chat que eu estou visualizando, tá certo? Ou habilitar o microfone. Então, vocês são livres para nos comunicar dessas duas formas. Mas se quiser habilitar o microfone, eu fico feliz, né, de ouvir. Então, essa é a ementa da disciplina. João Elias está perguntando se teve atividade desse conteúdo. Teve. Não era uma atividade, João Elias, era só uma apresentação que eu pedi para que você fizesse. Tá aqui, ó, é o Fórum 1. Tá aqui. Quem és tu? Seja bem-vindo ao mundo das finanças. Então, tá aberto ainda, tá? Vai estar aberto até o final desse mês. Então, você ainda pode escrever. Eu deixei ela aberta até o final do mês, porque eu preciso que todos se apresentem para eu ter uma ideia mais ou menos de quem tem internet, quem não tem, como é o acesso à internet, se tem computador, se não tem, tá certo? Eu preciso desses dados para depois ter uma melhor visão da turma. Por mais que Varliane já tenha feito esse pedido para vocês, né? Eu acredito que Varliane já coletou esses dados, mas eu acredito que do final de junho para agosto, acho que muita coisa já mudou. Pode ser que alguém já tenha internet fibra, né? Então, ou então, de repente, já comprou um computador, não sei, né? Às vezes muda, né? Então, por isso que eu estou perguntando novamente. Então, aqui nós temos uma atividade, no final da aula eu vou mostrar para vocês, tá certo? E hoje, eu queria começar explicando a ementa da disciplina, aí depois a gente vai para o slide, né? Que o slide até eu já coloquei aqui, o inventário do curso. Então, vamos lá. Então, a ementa da disciplina. Essa primeira parte, a gente vai ter uma visão geral do que seria a área financeira de uma empresa. Então, a gente vai ver a profissão do financeiro, o campo profissional desse profissional em finanças, o que ele faz, quais as áreas de atuação dele. A gente vai ver os múltiplos perfis, né, do profissional técnico em finança, qual é o perfil, qual é a característica do profissional, né, financeiro. Aí a gente vai ver a formação profissional do gestor financeiro, que formação ele deve ter, quais conhecimentos ele deve saber. A gente vai estudar tudo isso nessa primeira parte. A segunda parte, a gente já vai focalizar o setor financeiro nos três setores da economia, no âmbito público, no âmbito privado e no âmbito do terceiro setor. Então, a gente vai ver como a gestão financeira é encarada nessas diferentes tipos, porque como a gente viu, como nós vivemos em um país capitalista, é meio que o dinheiro, as finanças, ele vai ser o coração de qualquer organização, de qualquer entidade, porque se aquela organização não tiver aquele objetivo mal cumprido, que na maioria das vezes vai ser o lucro, a organização vai morrer, tá certo? Então, a gente vai ver como é que acontece essa diferença de como é que essa área financeira é vista dentro do setor público, dentro do setor privado e dentro do setor do terceiro setor. Então, a gente vai ver as atribuições do profissional nesses três setores, as tarefas a serem feitas, né? O que o financeiro vai fazer, tanto no setor público, como no terceiro privado, como do terceiro setor. E a gente vai ver um pouco, né, de um quadro aqui no estado do Ceará e mais no quadro nacional, tá certo? A terceira parte da disciplina, a gente vai estudar um pouco sobre finanças pessoais. E aqui eu já vou mostrar para vocês já vou dizer para vocês que a gente vai ler um livro durante essa disciplina. Eu já postei o livro no AVA, o livro se chama Pai Rico, Pai Pobre. Tá certo? Esse livro aqui, livro Pai Rico, Pai Pobre. Todos vão ler, todo o semestre, o ano passado eu também
fiz essa mesma dinâmica com a turma que hoje é o segundo ano, eles amaram o livro. É um livro relativamente pequeno, ele tem 180 e poucas páginas, é um PDF, tá certo? Mas não se assustem porque a leitura é bem prazerosa e vocês vão amar a leitura e vão se apaixonar pelo livro, assim como eu, consequentemente, vão se apaixonar pelo curso por causa do livro também. Então, vocês vão gostar muito do livro, tá certo? Então, eu já postei aqui o livro para que quem tiver tempo disponível já vai lendo, para quando a gente chegar nessa parte aqui de finanças pessoais, a gente já discutir aspectos do livro, tá certo? Então, quem tiver tempo, né, para não ficar aquela leitura atropelada de aquilo que, por exemplo, nem tomar remédio Vou ver demais, se eu boto o PDF no grupo. coloca o Vou ver grupo. se eu coloco o PDF no grupo. Coloco sim, eu não vi quem falou, mas coloco sim, tá certo? Depois eu coloco no grupo. Mas tá aqui, ó, tá na... Porque assim, pessoal, todo o material eu vou postar no Ava, tá certo? Todo o material. No WhatsApp, eu só posto só os links das webconferências. Inclusive tá aqui, ó, tá certo? Quem perdeu por algum motivo, tá aqui, ó, o link da gravação da semana passada. Então, sempre vocês encarem o Ava, o Agora Vai, como um repositório de conteúdos e de atividades. Então, sempre eu vou postar as atividades e os conteúdos aqui, vai ficar organizado aqui. Por que isso? Porque no WhatsApp, às vezes fica muita mensagem, né, muitas coisas. Então, lá eu só coloco geralmente só o link do do vídeo do YouTube, mas eu posso postar o livro, tá certo? Mas questão da atividade, tudo, vocês olhem aqui no alto que fica melhor. Quem tiver dificuldade em acesso, aí me diz que eu vou ver, aí eu vou e posto no privado a atividade para você, tá certo? Mas quem tiver dificuldade de acesso, quem tiver dificuldade de enviar atividade, manda um privado para mim que eu tento resolver, tá certo? Tento resolver, tentar ajudar. Então é isso. O que a gente vai ver nessa terceira parte de introdução ao estudo das finanças pessoais? A gente vai ver ferramentas, né, de controle de receitas e despesas. Vocês já vão ter uma... Quando vocês chegarem aqui nessa parte, vocês já vão ter muitos conhecimentos da parte de contabilidade básica. Porque nessa parte de finanças pessoais, vocês vão precisar de alguns conhecimentos que vocês já vão ter com a Cíntia. Então, vocês já vão saber o que é débito, o que é crédito, né? Vão saber o que é receita, o que é despesa. Então, esses conceitos iniciais vocês já vão ter com a Cíntia. Então, quando a gente chegar lá, né? Quando a gente chegar nessa parte, vocês já vão estar bem maturos, bem familiarizados com algumas terminologias das finanças. Então, o objetivo maior é a gente traçar um plano financeiro para vocês, né? Um plano financeiro de curto, médio e longo prazo, tá certo? A gente vai construir um plano financeiro dentro do projeto de vida que vocês estão construindo. A gente vai construir um orçamento. Se der tempo, eu queria também ler outro livro, que é o livro da Natália Arcuri. Vocês já ouviram falar o canal dela, o Me Poupe? Alguém já ouviu falar do canal Me Poupe, da Natália Arcuri? Coloca lá no chat. Obrigado, Ruth. Ruth está dizendo que gostou do comentário lá do Ava. Vocês já ouviram falar da Natália Arcuri? Alguém aqui? Ela é mais conhecida como a Nath, do canal Me Poupe. Não, né? Vocês nunca viram ela. Ela é uma das maiores youtubers da área de finanças do país. A gente tem alguns youtubers famosos dessa área, como a Natália Arcuri, nós temos o canal 1 Bilhão Educação Financeira, tem que é o Gaúcho, toda vida eu me esqueço do canal dele, mas eu gosto muito, que é agora eu esqueci o canal. Eu sei que tem uns 4 assim, canais que eu acompanho, que eu gosto muito. A Natália, eu gosto do jeito da Natália, porque ela é bem direta, ela é bem do... Ela
podemos dizer que eu me vejo muito com o jeito dela, aquele jeitão, né, meio incisivo, né? Ela não tem papas na língua, não, igual eu. Eu gosto muito dela e gostei muito do livro dela também. É 10 passos para você nunca mais perder dinheiro, uma coisa assim. Achei muito interessante o livro dela, mas que algumas coisas, né, ela diga que talvez não se aplique à realidade de vocês, mas eu acho bem interessante. Se der tempo, a gente também passa ele. Mas o foco dessa disciplina é o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que também tem muito o que ensinar para vocês. Tá certo? Então, a gente vai estudar também um pouquinho sobre as despesas, quais são os tipos de despesas. Vamos estudar como é que deve ocorrer o uso do cartão de crédito. A gente vai só estudar sobre essa parte do cartão de crédito. E vamos introduzir para vocês a ideia de investimento, porque vocês vão ter uma disciplina específica para essa parte de investimento. Teve algumas pessoas, né, que colocaram lá no chat que queriam aprender como investir na bolsa de valores. Eu acho que foi a Paula Anali que colocou, que queria aprender tudo sobre economia, como investir. Foi eu. Que eu nunca entendo, nunca entendi o que era a bolsa de valores. Pronto, Paula Anali. Então você lá no segundo ano, tá? A gente vai dar umas pinceladas nessa disciplina, mas é lá no segundo ano, lá na disciplina de mercado de capitais, que você realmente vai aprender como investir tanto em renda fixa, os títulos de renda fixa, poupança, CDPs, RDBs, LCI, LCAs, CRI, CRAs, debêntures, você vai aprender todos os tipos de investimentos de renda fixa, e também os investimentos de renda variável, como os investimentos em ações, em fundos imobiliários, fundos de investimento, certo? Então, a gente vai aprender como investir, o que são esses investimentos e como investir, né, nesses investimentos. Então, aqui, nessa disciplina, a gente vai ter uma introdução, vamos estar dizendo que eu estou falando grego, mas depois você vai entender tudo que eu estou dizendo. É interessante, vocês são privilegiados, tá certo? Eu chamo aluno financeiro de aluno privilegiado, porque tem certas pessoas aí que cobram 5 mil, 6 mil reais por um curso desse de investimento, certo? A própria, estava nesse dia, não sei se alguém aqui assistiu o programa Aprendiz, que teve o ano passado na Band. Alguém assistiu? O te perguntou se nós iremos aprender a puxar a nota fiscal e fazer contrato. Sim, dentro dessa parte 2, desse tópico 2, eu vou explicar um pouco sobre nota fiscal, tá certo? E eu posso mostrar para vocês algumas espécies de contrato. Porque o contrato, a gente, vocês vão ter uma disciplina mais focada da parte de finanças públicas. Primeiro, a gente vai entender o que é contrato e quais são os tipos de contrato. A gente tem contratos na área do direito público, né? Na área da finança pública, então, o contrato que é redigido pela instituição pública, e os contratos privados, que aí já entra mais na parte do direito empresarial, que é o contratos que são celebrados entre pessoas, né, de direito privado e pessoas físicas. Então, a gente vai ver os diferentes tipos de contrato. Tá certo? Mas respondendo à sua pergunta, sim, nós veremos sim. Tanto estudo de nota fiscal como de contrato. Paulana ali, minha TV não pega a Band. Eu também, aqui em casa, nem tem televisão, mas ninguém nem assiste. Eu assisti tudo pelo YouTube. Você ainda assiste televisão, meu povo? Hoje em dia, a gente só assiste YouTube. YouTube, Instagram. Não me lembro da última vez que eu liguei a televisão. Eu também não Na assisto. televisão, só assisto futebol. A última vez que eu assisti foi no ano passado, no Brasileirão. Pois é. Pois se vocês tiverem curiosidade, depois que vocês tiverem um tempo livre, está disponível no YouTube todos os episódios. Eu acho bem legal o programa Aprendiz, inclusive tem disponível também as edições antigas, que antes passava na Record. É bem antiguinho o programa, eu acho que a primeira edição foi de 2004, ou seja, tem mais de, tem o quê? 16 anos, né? Tem um tempinho. Então,
No Aprendiz da Band do ano passado, teve uma. Como é o nome dela, meu Deus do céu? Eu sei que tinha uma participante que ela é dessa área, da finança, ela tem um canal no YouTube. O canal dela, como é o canal dela, meu Deus do céu? Agora eu esqueci, também não vou dar, como é que eu posso dizer? Não vou dar marketing para ela, não. Mas ela tá cobrando, eu vi nesses dias que eu acompanho o canal dela. Ela estava vendendo um curso de investimento por R$ 6.000. Um curso básico, sabe, de 15 horas, era 15, era 20 horas. Só que, assim, tinha o curso, mas ela também oferecia uma mentoria. Então, ela sentava, né, tinha um minuto, tem um tempo com você, então ela ia ver o que você tinha de dinheiro, aí ele dá tipo uma capacitação, o que você fazer com aquele dinheiro, dizendo, investe aqui, investe ali, então ela meio que ia fazer uma mentoria. Dentro dessa, Paulana ali estava perguntando como era o nome dela. Eu esqueci, eu sou muito ruim de memória de nome, Paula. Mas eu tenho o canal dela aqui. Deixa eu ver se eu acho nas notificações, que às vezes do YouTube aparecem as notificações dela. Deixa eu ver se eu encontro. Se eu achasse, seria bom. Enfim, depois eu passo para vocês. Eu acho que ela demora muito a postar vídeo, tem uns que posta direto, mas ela demora, os galos já estão começando a cantar, meu Deus. Enfim, depois eu digo para vocês como é o nome dela. Eu sei que ela estava oferecendo um curso, uma mentoria, que eu acho que era 6.000. E era uma mentoria, assim, um curso básico mesmo. Ela só ia falar os tipos de investimentos. E eu ia explicar basicamente o que eu vou explicar para vocês. A única diferença é que ela está oferecendo uma mentoria, ou seja, ela senta com você, vê como é essas finanças, e aí vai dentro da sua situação, se você tiver com dívida, ela vai fazer um planejamento de como sair dessas dívidas e depois ia dizer, ó, tu investe aqui, que é melhor, tu investe aqui, né? E ia dizer como é que fazia para, né, chegar lá. Aí, peitado, vocês vão ter, acho que um curso que acho que vale mais do que 6.000, tá certo? Então, se vocês souberem bem investir, empregar tudo que vocês vão aprender nesse curso, dá para ganhar muito dinheiro, tá certo? Então, saber, né, utilizar. Vocês vão ter um gostinho, quando vocês começarem a estudar o livro Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre, vocês vão ver muitas das coisas que vocês estão fazendo errado, tá certo? Então, leiam, aí vocês vão ser introduzidos ao mundo das finanças através desse livro, tá certo? Ele canta direto, esse galo velho é um maníaco, chamei de maníaco, coitado das galinhas. Então, vamos aqui. Aí, a última parte da disciplina, porque essa disciplina é a introdução ao curso e ética profissional. Então, na última parte da disciplina, a gente vai estudar sobre ética. Baixa, para que não baixava o mouse. Então, a gente vai estudar conceitos básicos, né, da ética. Valor, direitos, deveres, moral, que é ética, é moral, né? A ética no desenvolvimento social, a ética no dia a dia profissional. Aí, desculpa. A gente vai falar muito sobre isso, né? Um dos aspectos chaves dentro da profissão de um profissional de finanças é o trabalho com a ética. Por que isso? Porque vocês vão ver que de muitas situações a gente vai ter que usar, né? É uma área bastante conflituosa essa questão da ética quando se trata de dinheiro, principalmente dinheiro público, mas dinheiro como tudo, né? Precisa ter muito essa questão da ética para não fazer coisas erradas, né? E nem, né, essa questão mais da área da corrupção, né? Então, é uma área bem sensível na parte financeira, essa questão da ética, e a gente vai discutir um pouco sobre isso também dentro dessa disciplina. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente partir para o slide? Joga lá no chat se você quiser comentar alguma coisa.
Todo mundo calado. Minha gente, vocês participem da aula, pelo amor de Deus. Não deixe falando sozinho, não, porque senão eu vou perder minha voz cedo hoje. Ninguém quer falar, né? Então, vocês estão vendo o slide? Sim. Bonito, né? Vê logo dinheiro, né? Ó, quando você Tentei sai. desenhar isso no meu caderno, não saiu muito bem, não, mas Ó, tentei. o sonho é que vocês fiquem tudo dinheiro no final do curso. Oi, Esse slide foi o que tu passou na aula de Rodrigo, tá bem parecido. eu passei na aula de quê? E Rodrigo, do mundo do trabalho que você chamou para ir falar na nossa sala? Eu não sei se eu peguei, se eu peguei arte, porque assim, eu vou confessar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu tenho preguiça de fazer é slide. Aí às vezes eu pego o template de um, aí jogo no outro, tá certo? Inclusive aquele do acordo didático foi eu que fiz, mas assim, é pegando da internet, né? Pegando as cores, aí copia e cola, né? Eu tenho preguiça de fazer slide. Aí pode, mas não é o mesmo conteúdo não, tá certo? É diferente, não é o mesmo conteúdo que eu passei lá naquela aula lá do Rodrigo, não. Pode ser que o template seja o mesmo, mas é diferente, tá certo? Rian colocou como ficar rico sem trabalhar. Isso daí não existe, tá certo? Isso aí é uma utopia. A não ser que você seja que você seja privilegiado de ter nascido em uma família rica. Aí você vai herdar, né? Enfim, você vai herdar e vai, né, ser rico sem trabalhar porque você já é rico. Mas não sendo pobre como eu sou, como todo mundo, não tem outra ferramenta de ficar rico. A gente vai, inclusive, eu vou mostrar para vocês algumas é, simulações de investimento. Eu vou mostrar para vocês qual é o capital mínimo que você tem que ter para ter uma renda todo mês. Por exemplo, você quer ganhar 3 mil todo mês sem fazer nada, né? Quanto é que você tem que ter investido por mês em uma aplicação para você receber todo mês 3 mil reais sem fazer nenhum esforço? Aí eu vou, né? Minha gente, eu fiz esse cálculo e, sinceramente, me deu foi depressão no dia que eu fiz esse cálculo, porque é preciso nada mais, nada menos do que 1 milhão de reais investidos, né, numa aplicação, no CDB, né, que renda pelo menos 100% do CDI, para que você tenha um lucro todo mês, né, você possa sacar todo mês 3 mil de sua conta. Então, tem que ter um dinheirinho guardado. Mas, né, como a gente não tem, né, 1 milhão de reais. Sim, 1 milhão, Paulo. Então, como a gente não tem esse dinheiro, a gente vai meio que se organizar, né? Planejar. Vocês já pensaram quanto dinheiro vocês querem ter? O que vocês querem fazer da vida? O que vocês querem comprar, né? A gente vai discutir tudo isso, tá certo? Durante essas disciplinas. João Elias colocou no chat lá em cima. Porque para parar para pensar na quantidade de irmãos que passa, pode ser qualquer tipo de gente. Bem, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu fiquei meio que estava lá em cima a mensagem dele, eu meio que perdi o fio da meada. E 100 trilhões de reais, e tem que perguntar lá pro Jeff Bezos, né? Acho que nem 100 trilhões de reais ele tem, ele deve ser basicamente isso, né? Que ele tem 3 trilhões de dólares, né? Deve chegar mais do que isso, né? Não sei se chega nisso, não sei nem se realmente existe essa quantidade de dinheiro no mundo. É muito dinheiro mesmo. Mas vamos lá, né? Área financeira, né? E passando aqui o slide. E aqui eu já apresentei, né? Esse slide. Maia, Oi? muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Dá para. A gente vai discutir um pouco sobre isso na aula de tarde de economia, né? A gente vai ver um pouco sobre essas desigualdades, essas utopias, né? Essas falácias do capitalismo. Realmente é muito dinheiro.
Então, aqui é um pouco sobre a minha formação, né, acadêmica, que eu não apresentei na aula passada, né. A minha primeira formação é em administração de empresas, né, pela antiga Faculdade Vale do Salgado, né, que hoje é a Univers. Também sou formado em matemática pelo IFCE Campus Cedro, né, e tenho 3 especializações. A primeira em gestão financeira, auditoria e controladoria, também pela FVS. Uma segunda em gestão tributária, também pela FVS. E a terceira em gestão pública municipal pela UES. Né? Já tenho 2 experiências profissionais, uma primeira como assessor administrativo financeiro, fiquei durante 5 anos ocupando essa função, então tenho experiência nessa área financeira, 5 anos, e desde 2018 sou professor e coordenador do curso técnico de finanças da EP. Então, a gente tem tenho bastante conhecimento, tanto conhecimento Arrasou, professor. teórico como... Obrigado. Tanto conhecimento teórico como conhecimento prático nessa área das finanças, né? Nesse mundo das finanças. Mas vai dar certo, Luizito. Você vai conseguir passar em medicina. Eu nunca faria um curso da área de saúde, não porque não ganhe bem, que ganha bem, mas porque se eu ver sangue já me dá uma coisa ruim. Inclusive, quando eu passei, né, logo em 2009, eu passei para enfermagem. Foi uma das primeiras notas que eu coloquei do Enem. Fui para administração e para enfermagem. Eu passei nos dois. E depois eu vou contar a minha história, né? Minha história acadêmica. Eu sempre quis fazer direito. Era meu sonho e ainda acredito que eu ainda vou fazer ainda o curso. Aí eu lembro que na época, logo quando eu terminei o ensino médio, eu coloquei... não tinha direito aqui perto, só tinha lá em Souza. Aí pelo SISU. Aí eu passei, só que eu não fui fazer lá. Aí aqui no ProUni, naquele tempo você podia se inscrever em 2 cursos e passar nos 2 cursos. Aí eu passei para administração e para enfermagem. Aí eu não quis fazer enfermagem porque, enfim, eu não me dou para essa área de saúde. Aí, enfim, fui fazer administração, aí comecei a gostar do curso, enfim, aí resolvi que eu ia me formar em administração. Depois eu ia fazer alguma coisa da minha vida. Mas depois eu conto mais, né? Que se eu for só comentar a minha vida, dá um livro. Então, vamos aqui. O técnico de finanças é um profissional valorizado no mercado de trabalho atual. Independentemente do ramo de atuação, qualquer empresa precisa de uma gestão eficiente de seus recursos e de um bom planejamento de custos. O gestor financeiro atua nessas áreas e também em outras. O seu trabalho é fundamental para o crescimento da organização. Então, a gente vai ver, né, que esse profissional de finanças, ele é muito valorizado, seja pela questão do seu conhecimento técnico, e esse conhecimento que vocês vão ter, né, esse conhecimento prático, teórico e prático, que vai ser utilizado em qualquer tipo de empresa. Então, o campo de atuação é amplo, certo? Vocês podem atuar em diferentes tipos de empresa, e até como empreendedor. Então, quem pensa em fazer medicina, quem pensa em fazer, né, ir para de tecnologia, independente de qualquer faculdade que vocês forem fazer, qualquer faculdade que vocês forem escolher, né, depois do 3º ano, podem ter certeza que os conhecimentos que vocês vão adquirir nesse curso vão servir para a vida de vocês, tanto para a vida profissional como para a vida pessoal. Vão ser eu sei que eu estou prometendo demais, né? Já prometi muitas coisas, mas eu espero que dê certo, né? Pelo menos se eu continuar sendo professor de vocês, né? Eu pretendo passar tudo aquilo que vocês vão ver daqui a pouco, né? A gente vai ver daqui a pouco tudo que vocês vão aprender durante o curso. Vocês vão ver que isso eram conhecimentos que vocês vão levar para a vida.
Aí, a partir de agora, a gente vai ver as disciplinas do curso técnico em finanças, né? O objetivo é, no final, todo mundo ficar cheio de dinheiro, né? Cheio os dinheirinhos, né? Voando. Você chega, se animam, né? Quando vê esses dinheiros. Então, no primeiro ano, né? Segundo semestre, a gente tem 4 disciplinas. E são as disciplinas que vocês estão vendo agora. Introdução ao curso de Técnica e Ética Profissional, né? Que é essa disciplina que nós estamos falando agora. A disciplina de Noções de Administração, a disciplina de Introdução à Economia e a disciplina de Contabilidade Básica. Então, vamos ver o que cada uma dessas disciplinas, o que vocês vão estudar em cada uma dessas disciplinas. Essa primeira disciplina, né, de Introdução ao Curso Ético Profissional, não vou ler, porque eu já expliquei aqui hoje, tá certo? Então, vou só falar da carga horária, que são 40 horas aulas, né? A gente vai estudar com base na carga horária. Caio está dizendo, vai dar certo, meu povo. Daqui para o final do ensino médio, você decide, Luiz, se você quer ir para a medicina ou quer ir para o direito, né? Você vai decidir. Mas o que eu lhe oriento é que não vá pelo dinheiro, né? Não vá pelo que você realmente quer. Porque não adianta você ser um médico frustrado, ir para a medicina e ser um médico frustrado. Alguém quer falar? Não, era só pra dizer que quando começou, assim que começou o curso, meu pai disse que eu ia desistir de medicina e ia pra finanças. Ia fazer administração. Aí eu saí. Não tem que ser uma decisão sua, tá certo? Você tem que decidir realmente o que você quer. Porque não Nem isso, adianta você... ele disse que eu ia me apaixonar por finanças. Aí eu, nossa. Mas você vai se apaixonar. Tenho certeza que você vai... não que você se apaixone, meu Deus, meu crush, finanças, mas você vão ter vários conhecimentos, várias lições que você vai levar para o resto da sua vida. Tá certo? Então, Luiz, depois você vai decidir, realmente, não seja um médico frustrado, né? Aquele médico que você, você realmente, no final da vida, você queria fazer outra coisa, né? E ser um médico, porque realmente as outras pessoas queriam que você fosse médico. Então, decida Luiz é realmente, vaqueiro, professor. vai ser Eu, um médico eu mesmo, veterinário. Luan, pelo amor de Deus. Então, aqui, né? Então, nessa disciplina, a gente vai apresentar o objeto de estudo, né? Os métodos do campo, bem com os principais conceitos empregados no conteúdo de finanças. E aqui eu já expliquei para vocês hoje os conteúdos, aqueles mesmos conteúdos que estão lá, né? Lá no começo, então não vou explicar novamente. A disciplina de noções de administração eu também já expliquei para vocês na aula passada, então não vou ler, né? Também são 40 horas aulas e ela vai focalizar os principais aspectos da administração, a sua evolução, funções e objetivos sociais e operacionais, né? E onde a gente vai estudar basicamente as modernas teorias de gestão, ou seja, a gente vai estudar as teorias da administração em si. Então, aqui a gente tem, né, como eu já falei para vocês, as teorias elas são divididas em abordagens, né? Então, a gente tem a teoria em si, né, aquela parte mais introdutória, temos a abordagem clássica, né, a abordagem neoclássica, a abordagem estruturalista, a comportamental, a sistêmica e a contingencial. Então, a gente vai ver todas as teorias e as abordagens dentro dessa disciplina de noções de administração. Passando aqui, a gente tem a disciplina de introdução à economia, também 40 horas. Então, vocês vão ter duas horas, né, toda semana dessa disciplina. Disciplinas de 40 horas, você tem 2 horas toda semana. E disciplinas no curso a gente só tem 40 e 60. E as de 60, vocês terão 3 horas toda semana. Tá certo? Então, o que a gente estuda em essa disciplina, por mais que ela tenha uma ementa bastante grande, ela é uma disciplina introdutória, tá certo? É só um gostinho que vocês vão ter da economia. Então, a gente vai ter
aspectos, né, voltado a noções de micro e macroeconomia. A gente vai aprender um pouco sobre as estruturas de mercado, vamos estudar um pouco sobre as políticas econômicas, né, principalmente as políticas monetária, creditícia e fiscal. A gente vai estudar um pouco sobre as funções de oferta e demanda, né? A gente vai estudar um pouco sobre essas leis que vão regular a economia de todo o país. Vocês estão boiando, né, com um monte de termo técnico. Eu costumo, quando vocês não entenderem alguma coisa, vocês falam, porque às vezes eu falo termos, conceitos técnicos, e às vezes eu penso que vocês estão entendendo o que eu estou falando, e às vezes vocês não estão entendendo nada. Você vai esperar o povo chegar para a gente continuar. Vou deixando um presente lá no chat, tá certo? Para eu saber que vocês estão presentes e continuaram na live. A gente tinha 37 pessoas, vou esperar os demais chegarem. Então, nessa disciplina, a gente vai estudar muitas coisas. Essa disciplina, eu acho que ela é bastante importante, que ela vai dar assim um norte, né? Ela vai introduzir vocês para esse mundo financeiro, porque vocês vão ver que o mundo das finanças, ele meio que se divide em três grandes áreas, né? Depois a gente vai ver isso. Mas se divide muito entre parte de administração, contabilidade e economia. Essas são as três ciências que a gente vai estudar muito, e vocês vão ver que vocês estarão meio que divididos entre essas três ciências: a ciência da administração, a ciência da economia e a ciência da contabilidade. Esperar só mais um pouquinho, mas me falem aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam das disciplinas. Falem aí, enquanto o restante do pessoal chega. Que dentro da disciplina de introdução e dentro lá da disciplina de noções, o que vocês acharam interessante? Vamos lá, pessoal, falem, pelo amor de Deus. Um de cada vez, para não se atropelar. Vamos lá? Ninguém quer falar. Alguém, por favor, Cariane colocou. Ninguém, né? O povo não quer falar. Vá, Luiz, fale. Eita, que povo tímido. Eu acho que estão tudo dormindo ainda na cama, né? Não sei, Luiz, é porque alguém colocou seu nome, enfim. Você foi a cobaia que colocaram lá, lá no chat. O café ainda não fez efeito. Enfim, então, já que vocês não querem falar, então vamos para aqui, para o slide. Então, nessa disciplina, a gente vai aprender noções dos dois campos grandes da economia, tanto da parte da microeconomia, quanto da parte da macroeconomia. Então, a gente vai ver essas duas partes. Quando a gente estudar a parte de microeconomia, essa parte da microeconomia é mais a questão ligada em si às empresas. Então, a gente vai se preocupar muito com questões de formação de preço, questões voltadas mais às curvas de oferta e demanda, questões voltadas ao ponto de equilíbrio, né? A quantidade de equilíbrio, a quantidade, o preço de equilíbrio. Então, a gente vai voltar mais a essas questões, né? Deus está vendo que vocês aqui tudo calado, e na sala de aula tudo, se estivesse na sala de aula, estava tudo conversando, né? É meio que interessante isso. Vocês tudo calado aqui,
O ruim o ruim dessa Quem educação, fala na sala é Luiz, professor. Ninguém fala não, é só Luiz mesmo, viu? o ruim dessa educação à distância é que quando é no virtual, os alunos é tudo calado, a gente não sabe se estão entendendo, se estão entendendo, se não está. E na sala de aula é todo mundo conversando, todo mundo zoadando. Aí tem que, cada 5 minutos, o professor tem que estar falando, menino, cala a boca, que Não, mas é Luiz e Luan, viu? Os únicos que falam. Nele, não? É Eu só sou Luiz e calado Luan. nele. Eu sou calado. Eu sento lá atrás, eu sou Eu caladinha. não, eu e tu, a quando for palavra no de prova. presencial, eu dizer a Varliano, Varliano, bota o Luiz num canto da sala e Luan em outro. Tem que ficar os dois separados para os dois não conversar. Eu mesmo não. É, não. Fica do mesmo jeito, gritando. Dom puta Luan fala tanto que Rafaela só falta bater nele. O povo é engraçado. Só falta arrancar o pente da mão dele e tacar na cabeça dele. Ficou com Então, um vamos, pente no meio da sala. Falando nisso, mas nunca eu vi meu pente que ele carregou. Ele fica Então, direto vamos- penteando o cabelo dentro da sala. vamos aqui voltar para o conteúdo. Eu pedi para vocês falarem, mas para falar corra ligada às disciplinas, não é para estar conversando conversa paralela, não, tá certo? Então, eu brigo mesmo. Então, vocês falem, né? Mas falam corra voltada à disciplina, né? Conversa paralela, não. Tome, né? Igual aquele cavalo, né? Que o do pânico, toma, coice. Mas eu tô brincando, pessoal. Mas quando quiser conversar, fale e corra das disciplinas, que depois aí tem algo, um colega de você que vai achar, Maria, esse live de PD é só para conversar besteira. Vamos conversar coisas produtivas. Mas eu tô brincando de brincadeira. Vocês ainda estão dormindo ainda. Então vamos aqui. A próxima disciplina é a disciplina da Cíntia. Se passasse o slide, era bom. Passou. Essa disciplina de contabilidade básica são 60 horas. Dentro do curso, vocês terão 3 disciplinas de contabilidade. Serão a contabilidade básica, a contabilidade de curso e a contabilidade gerencial. Vocês vão ver as 3 principais áreas da contabilidade. A básica, a de custos e a gerencial. Qual é a contabilidade mais importante? Todas. Todas são importantíssimas. Principalmente essa primeira, que é a básica, que é a básica mesmo, é a base, tá certo? É o alfabeto das finanças. Então, quando vocês estiverem estudando os lançamentos, né, o que é débito, o que é crédito, debitar aqui, creditar ali, né, que vocês estiverem, quando a gente estiver explicando o método de partidas o método de partidas dobradas para vocês vão começar a quebrar a cabeça, né? Pensa, meu Deus, mas isso é débito ou é crédito? Né? Tem esses conceitos. Então, são conceitos que são importantíssimos, né? Dentro dessa área do mundo das finanças e são aspectos chaves. Então, é o alfabeto. O alfabeto que vocês vão aprender dentro dessa disciplina. Inclusive, vocês vão aprender as principais demonstrações financeiras, balanço patrimonial, a DRE, né, a administração do resultado do exercício, que a gente vai aprender que essas demonstrações elas vão servir para diagnosticar a saúde da empresa. Né? Essas demonstrações elas vão servir para dizer como está a empresa, se ela está endividada, se ela está operando com lucro, se a empresa consegue honrar com suas dívidas, né? A gente vai saber, aprender como diagnosticar a empresa através dessas demonstrações e o foco-chave é fazer com que vocês aprendam a elaborar relatórios financeiros. Então, aprender como elaborar um relatório, um parecer financeiro diante dos dados que vocês vão ter. Tá certo? Então, aí nós temos na ementa aborda aspectos inerentes à escrituração comercial e fiscal para as empresas comerciais e de prestação de serviço, né? Bem como os objetivos da contabilidade aplicada a essas entidades, tendo ainda como focos principais as demonstrações financeiras obrigatórias
e o plano de contas utilizado na elaboração dos lançamentos contábeis. Aí, a Cintia já deve ter mostrado para vocês a ementa, né? Mas só mostrando aqui, né, os principais conteúdos. Os princípios, né, da contabilidade, ela deve explicar aqui para vocês, né? O principal princípio que ela vai mostrar, e o principal, e que algumas empresas não respeitam, é o princípio da entidade. Né? Só adiantando, ela falou já desses princípios, não, né? Ela deve, se tiver a primeira aula, deve só ter explicado o que era contabilidade, né? O objeto de estudo. Vocês viram qual... Vocês estão só conversando besteira no chat. Me falem qual o objeto de estudo da contabilidade. Alguém sabe me dizer? Vamos ver se alguém sabe dizer. É o patrimônio. Quem foi que disse o patrimônio? Acho que foi a Ruth, né? É o patrimônio das É empresas. o capital. Não é o capital, é o patrimônio. Por mais que pareçam ser sinônimos, mas não é a mesma coisa, tá certo? Capital, a gente vai ver que o patrimônio da empresa, ele é formado pelo capital social, que é aquele valor que é investido no momento de formação da entidade, o capital social, e os lucros, certo? Então, quando a gente fala de patrimônio, não está apenas o capital social que é investido naquele momento inicial da empresa, mas também toda a parte que compõe o ativo, né? Ou seja, os bens, tanto os bens imateriais, os bens materiais, toda a parte do ativo circulante, ativo não circulante, como também os passivos. Então, meio que a contabilidade vai estudar todo o patrimônio, e não só o capital. O capital é apenas uma parcela pequena dentro do patrimônio da entidade. Então, quando vocês ouvirem, né, o que a contabilidade estuda, ela vai estudar o patrimônio como um todo, não apenas o capital em si, mas o patrimônio como um todo. O capital é apenas uma parte específica dentro lá, né, da contabilidade. Entendeu, Luan? Foi o Luan que falou capital? Acho que foi ele. Que foi? Quem foi que falou capital? Foi Luan. Luan. Tá certo, Luan? Entendeu a diferença? Sim. Então, vamos lá. Então, aqui vocês vão estudar, né, os livros contábeis. Nós temos alguns livros contábeis básicos, né, o livro diário, o livro razão. Vocês vão estudar como é que ocorre, né, a parte do patrimônio, né, que eu falei. Aí vocês vão aprender como ocorre a parte da escrituração, né, através do método de partidas dobradas, né, o crédito, débito, através dos lançamentos. Vamos estudar um pouco sobre o plano de contas. Assim, a gente vai mostrar um plano de contas para vocês, né? E estudar, e, enfim, né? Mostrar os diferentes tipos de contas que compõem o ativo e o passivo. E vamos estudar um pouco sobre as demonstrações, o que é depreciação, e um pouco sobre as demonstrações financeiras, principalmente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Não sei se vai dar tempo dela falar dessa demonstração de fluxo de caixa ou da ARE. Acho que talvez ela mostre um pouco, né, da contabilização, né, da RE e da DRE, e um pouco também sobre a demonstração de valor adicionado. Também tem essas demonstrações, talvez ela fale. Tá certo? Eu sei que essa parte é meio chata, né? Dizer o que vocês vão aprender, mas é bastante interessante que vocês falem, tirem as dúvidas. Pedro, o que é isso? Né? Sejam curiosos nessa parte. Pronto, finalizado o primeiro ano, né? Vocês tudo feliz, né? Terminou pandemia, né? Vocês estudam Alec, passaram para o segundo ano, né? Já estão no primeiro semestre, já são veteranos, né? Se Deus quiser. Com a cura do Covid no braço. Todo mundo vacinado, né? Vocês estão igual esse alpinista aqui, ó. Vocês estão querendo subir, né? O degrau, vocês estão querendo subir, né? Vocês estão subindo no curso. Então, o que a gente vai ver? O segundo ano, eu vou, né, adiantar para vocês, vou dizer que é o ano mais difícil dentro do curso, tá certo? O
Primeiro ano é só um aperitivo, tá certo? Mas não vão desistir, não, pelo amor de Deus. Não diz que tem muitos alunos que, né, nessa aula que começam a desistir do curso. Mas não desista, não. Foque e fé em Deus que vai dar certo. Nessa disciplina aonde é que vai começar os cálculos, tá certo? É agora. É agora sim que, como é que eu posso dizer? É agora que o cálculo começa a engrossar. A gente vai pegar. É aqui que o bicho vai começar a pegar. Mas aí vocês vão pensar e vão ver que todas essas disciplinas vão servir de base para o conhecimento que vocês vão estruturar ao final do curso. Então, nós temos a segunda contabilidade, que é a contabilidade de custos. Nós teremos a matemática financeira, né? Aí, quem gosta do direito, né? Quem pretende fazer direito, a gente vai estudar uma disciplina específica de direito, né? Que é a disciplina de legislação empresarial e tributária. Dentro dessa disciplina, vocês terão conhecimentos de 3 disciplinas. Quando a gente faz o curso de administração, a gente vê 4 disciplinas de direito. A gente vê introdução a direito, vê direito empresarial, direito tributário e direito administrativo. A gente tem essas três disciplinas de direito. Aliás, essas 4 disciplinas de direito. Nessa disciplina aqui, vocês verão praticamente conhecimento de 3 disciplinas. Então, vocês verão conhecimentos da disciplina de introdução ao direito, conhecimentos da disciplina de direito empresarial e direito tributário. Então, vocês terão conhecimentos dessas 3 disciplinas. E nós também teremos uma disciplina específica, que é a disciplina de administração do capital de giro. Essa disciplina, ela como é que eu posso dizer? Ela é uma parte de outra disciplina, que é a disciplina de administração financeira. Tá certo? É meio que uma parte, a administração financeira ela é muito grande. E dentro dela, a gente tem a administração do capital de giro. Então, meio que é uma parte da administração financeira, é a administração do capital de giro. Dessas disciplinas aqui, a única que é totalmente teórica é a disciplina de legislação. Mas todas as outras 3 têm cálculo, tá certo? Tem teoria, mas também tem cálculo, tá certo? Então, meio que é uma mesclagem de teoria e cálculo. Apenas a disciplina de matemática financeira que é mais voltada ao cálculo mesmo, mas a contabilidade de custos e a administração do capital de giro tem muita teoria, mas também tem cálculo. Mas os cálculos que tem de custos e capital de giro são cálculos básicos, ou seja, é soma, subtração, divisão, certo? Não é aquele cálculo que você já sabe. Vocês já sabem somar, já sabe subtrair, sabe multiplicar, sabe dividir. Então, acredito que todo mundo já sabe as 4 operações, então não vou se assustar com os cálculos que tiver dentro dessa disciplina. Só aqui em matemática financeira que vai ter alguns cálculos um pouquinho mais avançados, mas são cálculos que vocês vão aprender. Então, vai dar certo. Inclusive, daqui a pouco eu falo sobre matemática financeira. Tá certo? Não se assustem. Então, agora a gente vai ver as emendas, né? Dessas 4 disciplinas. A disciplina de contabilidade e custos, ela terá 40 horas, né? E o que vocês vão ver, né? O que ela vê nessa disciplina? Ela vai capacitar vocês, né, futuros profissionais de finanças, com as noções de contabilidade de custos que auxiliem na interpretação das informações contábeis de que necessitam no exercício de sua profissão. Então, vocês vão aprender, né, conceitos de diferença entre a contabilidade de custo, a financeira, a gerencial, né? Vão ver o campo de aplicação da contabilidade de custo, vão aprender a terminologia contábil básica de custos, despesa, Miguel está dizendo o PEPS, né? O PEP é o meio de apuração dos estoques, o PEPS e o EPS, né? O PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, o último que entra, último que entra, primeiro que sai, né? E o PME, que é o preço médio, né? Todo mundo fala, né, da marca de refrigerante, né? Quando vê essa parte, né? PEPS e o EPS.
Vão ver aspectos chaves sobre a questão da departamentalização. Aí a gente vai estudar também os conceitos do sistema de custeio básico, né? E vocês vão estudar basicamente os principais, que é o conceito, que é o método de custeio variável e o custeio por absorção, certo? Praticamente são os sistemas de custeios mais importantes. E, se der tempo, por ABC. Né? Aí na ementa tá. Então, é basicamente isso. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu bebo água? Já não. Vocês falem, porque senão eu vou ficar sem voz. Deve tudo tá achando aula chata. Eu tô com sono, hein? Então vamos aqui. Essa daqui é a disciplina mais temida, né, pelo povo. É a disciplina que vocês... O povo meio que se assusta, né? Matemática financeira, né? Essa disciplina, dentro do ensino médio, vocês vão ver alguns conhecimentos de matemática. Por exemplo, muitos falam, muitos dizem assim, não, mas eu não escolhi o curso de finanças, mas eu vou ver matemática financeira no ensino médio. Sim, vai ver, tá certo? Vocês vão, dentro da grade do ensino médio, vocês têm uma parte de matemática financeira que vai estudar basicamente o sistema de juros simples e juros composto, tá certo? Então, vocês vão estudar no ensino médio. Mas essa disciplina aqui, vocês vão ver todo o conteúdo da disciplina de matemática financeira. Então, vocês vão ver coisas que no ensino médio básico não se vê, como desconto, como sistema de amortização. A gente vai falar um pouco também dentro da parte da matemática financeira comercial, né? Quando a gente trabalha a regra da sociedade. Vocês vão ver os dois sistemas de desconto, né? O simples e o composto. A gente vai estudar também sistema de financiamentos, a parte de capitalizações. Enfim, tem muitos conteúdos que não se vê dentro do ensino médio normal. E aí... Ei, Pedro. Oi. Então, tipo, além de ver no curso, a gente ainda vai ver, tipo, com o Fábio, o professor de matemática? Sim, além de ver no curso... Aliás, vocês vêm primeiro no curso, porque essa disciplina ela é aplicada no segundo ano, no primeiro semestre do segundo ano. Então, vocês já começam no próximo ano, já vem matemática financeira. E a matemática financeira do ensino médio normal, ela é vista no terceiro ano, já pelo final do terceiro ano. Então, meio que vocês vão ter uma revisão do que eu vou explicar. É meio que uma revisão mais voltada para a questão do Enem, que o ensino médio normal já foca mais no Enem. Eu vou focar com questões mais de concurso. Pode ser que eu pegue uma questão de Enem ou outra, mas o meu foco mais é em questões de concurso, que são questões mais pesadas, tá certo? Não assustando vocês, mas eu foco mais em questões mais da área de concurso mesmo, mais da área financeira. O Enem, vocês vão ver que quando se pega questões de matemática financeira do Enem, é mais questões mais básicas, mais teóricas. Eu peguei algumas questões do Enem e eu achei bem simples. Quem estuda essa disciplina de matemática financeira comigo, no segundo ano, não tem nenhuma dificuldade quando chega no terceiro, porque praticamente vocês vão ter apenas uma revisão rala do que é matemática financeira. Vocês vão aprender toda a matemática financeira comigo, assim espero, né? Vocês aprendam tudo. Sim, vocês são privilegiados, porque vocês vão ver toda a matemática financeira. No ensino médio normal, vocês só veem alguns conhecimentos de matemática financeira, principalmente juros simples. Vocês vão ver praticamente juros simples e alguma parte de juro composto, certo? Não é todo, não. Porque o juro composto, vocês vão ver que é mais complexo, tá certo? Envolve, só dá para fazer com calculadora, alguns cálculos que dá para fazer sem calculadora,
mas geralmente só muitos cálculos de juros compostos só dá para fazer com calculadora. Inclusive, dentro dessa disciplina, eu ensino a vocês como utilizar a calculadora mais barata. Ela custa em torno de, dependendo da loja, né, que vocês for comprar, custa em torno de 10, 12, 14 reais, 15 reais, né? Ela falando ali, não estou assustando, mas já estou avisando, né? Não quero assustar vocês, mas é bom avisar, né? Então, eu vou ensinar para vocês como mexer na calculadora científica. Quem tiver oportunidade, já compre, porque a gente tem cálculos que só dá para fazer com a científica. Nessa disciplina de matemática financeira, eu ensino a utilizar as duas calculadoras, como fazer o cálculo nas duas calculadoras. Então, eu vou ensinar praticamente como faz na científica, mas depois eu explico como fazer na financeira, que é um pouco diferente. Vocês estão vendo aí a financeira? A Aline está dizendo, a outra é pior. Ao contrário, Aline, a outra é melhor. A outra é mais fácil, é menos trabalhoso, tá certo? A calculadora financeira, que é essa que vocês estão vendo aí, ela vai ajudar muito nos cálculos. Inclusive, tem uma peculiaridade que é diferente da calculadora financeira e da calculadora científica. Vocês estão vendo o botão de igual nessa calculadora? Pedro está dizendo que o preço da outra dói na alma. Uma financeira custa na base de uns 200 a 300 reais. É bem carinha, mas a gente vai utilizar aplicativo de celular de graça, então não precisa comprar, não. Mas voltando, vocês estão vendo o botão de igual aí na calculadora financeira? Eu tô vendo, não. Não. Alguém viu? Tô procurando. Não. Se vocês não viram, é porque não existe, tá certo? Não existe o botão de igual. Eu procurando igual um trouxa. A calculadora financeira, ela é totalmente diferente de todas as outras calculadoras. Ela não tem botão de igual. Aí você deve se perguntar, Pedro, não tem botão de igual, então como é que eu vou fazer os cálculos? Por exemplo, se eu perguntar a vocês, como é que faz 2 mais 2 nessa calculadora? Como é que vocês fariam? Hein? Somaria 2 mais 2 nessa calculadora. 2 mais 2 e enter. 2 mais 2 e enter. Então, você apertaria 2, aí apertaria o 2, aí depois o 2, e depois o enter. Assim você faria? Não deu certo, não bombou. A calculadora financeira, só adiantando, né? Isso aqui é só uma curiosidade. Ela tem várias funções. A calculadora financeira, ela é diferente. O cálculo, a mentalidade é diferente dessas calculadoras. Então, o que você tem que pensar? Primeiro, você insere os dados e, por último, você diz o que você quer para a calculadora. Então, primeiro você insere os dados, por exemplo, você quer dizer 2 mais 2. Então, você primeiro insere os dados, ou seja, 2 e 2, e, por último, você diz o que quer fazer com esses dados, ou seja, somar. Então, para fazer 2 mais 2, você coloca o 2, né, que é o primeiro número, insere o Enter, então você insere na memória da calculadora, coloca o outro 2, e aí, por último, você diz o que você quer fazer com esses números. No caso, é somar, aperta o mais. Aí ele vai e soma. 2 mais 2, 4. Certo? Então, sempre é assim. Coloca vários números e, por último, coloca a operação. É tendência, tá certo? Essa calculadora, ela tanto calcula funções básicas, ela calcula juros simples, juros compostos, ela calcula 3 funções diferentes para porcentagem, ou seja, ela calcula a porcentagem de um número, por exemplo, 10% de 1.000, ela calcula isso. Ela calcula variação percentual, então, por exemplo, só dando um exemplo, por exemplo, a gasolina, há 3 anos atrás custava, sei lá, R$3, R$3,50, e hoje custa na base de 4 e pouco, R$4,50. Qual foi a variação percentual? Qual foi o aumento percentual desses dois preços? Então, ela faz esse cálculo, ela calcula o percentual de um total, ou seja, na sala de vocês tem quantas mulheres? Vocês já pararam para contar? Quantos homens?
Sei não, só sei que a maioria é mulher. Mas é quantos? Vamos dizer que tem Eu não sei. umas 20 mulheres, 20 de 45, qual a porcentagem de mulheres da sala? Aí vamos dizer, tem 45 alunos, né? 45, eu coloco Enter, aí eu vou colocar aqui 20 e porcentagem total, ou seja, tem 44,44% de mulheres na turma, né? Se tiverem 20. Então veja que é um cálculo bem facilitado. Tem também contagem de datas. Então, por exemplo, vocês sabem qual foi o dia que vocês nasceram, o dia da semana que vocês nasceram? Eu acho que eu fui no sábado. Qual foi o dia que você nasceu? 23 Eu de acho que abril. eu fui na sexta, porque, né? 23, quem foi lá? 23 de abril De 2005. de 2005. Então, é assim, ó, na calculadora você coloca a data assim, você separa o dia por ponto, né, por vírgula, do mês e do ano. Então, você coloca a data desse formato, né, dia, mês e ano, né, separando por ponto. Tem que habilitar primeiro, né, dizer que é dia, mês e ano, né, então tá D, mês y. Aí coloca Enter, aí você vai colocar 0, G e a função date. Então, aí a calculadora, ela entende, no caso 6, como o primeiro dia da semana é segunda. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você nasceu no dia de sábado. Aí, ó, valeu. Pois olha o meu aí, professor. Vou fazer só mais um, tá certo? Depois vocês O baixam a meu, calculadora. Ó, vocês vão baixar depois a calculadora. Eu vou ensinar como é que vocês fazem. Vocês baixam a calculadora e faz. Ó. Primeiro, você vai habilitar a função ó, G, você vai apertar o G e o 4. Por quê? Porque a calculadora ela vem habilitada no formato dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a data é assim, é mês, dia e ano. Aí, por padrão, ela vem ó, com mês e ano, ou seja, ela vem sem nada aqui, ó, ela não vem. Aí quando você aperta G4, ela fica num formato de data brasileiro, que é dia, mês e ano. Então, primeiro você tem que habilitar essa função, G4. Se tiver aparecendo aqui dia, mês e ano, então está correto. Aí qual é o segundo passo? Digitar a data. Quem foi que pediu aí a data? Lua. Diz, Luan, tua data. 17 do fevereiro, mês 2, né? Qual foi o dia? Cortou o áudio. 17 17. Qual mês e do qual 2, ano? Do 2. fevereiro, Que de ano? 2005. 5. Sim, sim. Pronto. Então, coloca o dia, mês e ano, separando o dia da vírgula, né? Do ponto. Coloca Enter, aí você vai colocar 0, G, DAT. Por que 0? Porque é como se você estivesse dizendo para a calculadora que você está calculando 0 dias depois daquela data. Então, 4, se nascer o 1 é segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta. Se nascer um dia de quinta-feira. Eita. Certo? Então, tem umas funções bem legalzinhas nessa calculadora, né? Que na científica não tem. Depois que aprender a usar, né? Deve ser bom. Depois de aprender a usar é ótimo, né? Mas no começo gera esse estranhamento, esse mesmo estranhamento que os alunos do segundo tiveram, vocês também vão ter. Mas depois que vocês aprenderem, vocês vão ver que ela vai facilitar muito o cálculo. Tá certo? Então, meio que vocês vão amar depois dela. Então, vamos lá, né? Ixi, já só falta 15 minutos. Deixa eu ver se dá menos para apresentar. Então, vamos lá. Então,
a gente vai aprender basicamente isso, né? A gente vai aprender os sistemas simples, né? Composto, simples e composto, né? Os sistemas de capitalização, né? E amortização, que a gente vai ver tanto a parte de financiamento como capitalização. Vamos ver os 4 sistemas de amortização, né? O americano, o francês, o misto e o americano, francês, misto e o constante, né? Os 4 sistemas de amortização. E vamos aprender um pouco sobre a utilização da calculadora financeira. Aí nós vamos para a disciplina de legislação empresarial e tributária, né? A gente vai aprender um pouco, tanto sobre a introdução ao direito, né? A gente vai estudar um pouco, vamos estudar um pouco sobre a legislação empresarial, né? As modalidades empresariais, os tipos de sociedade. Aqui está um resumo, tá certo, dos conteúdos, mas aí tem mais coisas. A gente vai aprender também um pouco sobre a parte tributária, então, o conceito de tributos, as espécies tributárias, né? Muita gente pensa que quando coloca tributo é só imposto, tá certo? Mas a gente vai ver que o sistema tributário ele é bem mais complexo, não existe só imposto, a gente também tem as taxas, tem as contribuições de melhoria, temos os empréstimos compulsórios, né? Tem outras as contribuições sociais, então tem outras espécies tributárias que a gente vai estudar. Só passando, tá certo? Se alguém tiver dúvida, fala. Temos também a parte da administração do capital de giro, então a gente vai estudar aspectos voltados tanto à administração do ativo e do passivo circulante, aspectos voltados ao estoque, às contas a receber, aspectos sobre o ciclo operacional, o ciclo financeiro, necessidade de cobertura de capital de giro, tá certo? Vocês têm uma ideia do que seria capital de giro? Alguém sabe? Alguém poderia me dizer o que é capital de giro? Coloquei no chat falando. O que é capital de giro? Vocês têm alguma ideia do que seria capital de giro? Sim, não? Todo mundo calado. Já ouvi muito falar, mas nunca pesquisei, não. Nunca parei pra ver, não. O dinheiro que circula na empresa? Exatamente. Quem foi que disse isso? Foi eu, Paula. Paulo, é Chutei. exatamente isso. É o dinheiro que vai, né, circular na empresa, que vai ser utilizado para financiar tudo, tanto os investimentos como os gastos, né, tudo que a empresa necessita para sobreviver. Então, é basicamente isso, o dinheiro que circula, né, a definição mais simples que você poderia chegar para capital de giro. É o dinheiro que é necessário para movimentar todas as atividades da empresa. Certo? Então, por isso, da importância dessa disciplina, né? Saber como administrar esse dinheiro para não faltar. Inclusive, tem dados da própria IBGE e do Sebrae que dizem que de 100 empresas que se criam no ano, basicamente 60 a 70 morrem a partir do primeiro ano justamente por conta da má administração do capital de giro. Não tem administração do capital de giro e acaba falindo porque não sabe gerenciar esse dinheiro, né, para pagar funcionário, para pagar as dívidas, né, acaba que não tem uma gestão eficiente desse capital de giro e acaba morrendo, certo? Acaba falindo. Pronto, terminado o primeiro ano, aí vocês já se livraram, né, da matemática financeira, já estão felizes da vida, que já passaram. Aí a gente vai para as disciplinas do segundo ano, né? Segundo ano, segundo semestre. Então, aí nós temos 4 disciplinas. Tem a disciplina de mercado de capitais, informática aplicada à gestão financeira, né? Essa disciplina de informática, ela é aplicada, tá certo? Então, a gente vai, mesmo que vocês vejam a questão da informática em si, mas ela é aplicada às finanças, tá certo? Aí nós temos também a disciplina de administração financeira e a disciplina de contabilidade gerencial, a última contabilidade do curso. Mercado de capitais. Eu diria que essa é uma das disciplinas mais importantes do curso. Todas são importantes, mas essa daqui é uma das mais. Assim como matemática financeira, ela é como se fosse uma aplicação da matemática financeira, porque vocês utilizarão os conhecimentos de matemática financeira para aplicar dentro dessa disciplina, tá certo? Então, é nessa disciplina
que vocês vão aprender sobre o mercado financeiro e como... Por isso que o Zoom, vocês podem achar chato, esse fato de entrar e sair, mas, minha gente, para mim, o Zoom é perfeito, porque esse tempo de 40 minutos que para, é o tempo que eu descanso a minha voz, porque vocês não falam, é o tempo que eu paro para beber água. Eu vou esperar um pouquinho o povo entrar. E também obriga a pessoa a ficar lá atenta para poder sair, voltar e dar presença, e não só deixar lá. Exatamente, obriga você a estar atento. Porque tem uns bonitinhos que deixam só lá ligado, né? Aí para mim o Zoom é perfeito, não tem zero defeitos. Então vamos lá. Então nessa disciplina a gente vai utilizar todos aqueles conhecimentos de matemática financeira para aprender a como investir. Então aqui que será a gente vai ver toda a estrutura e funcionamento do mercado financeiro e a gente vai aprender como investir em títulos, né, do mercado de capitais, títulos de renda fixa, como títulos de renda variável. Então, a gente vai aprender sobre o mercado de ações, a como investir nesse mercado, tá certo? A gente já vai, nessa disciplina de introdução ao curso, a gente já vai aprender um pouco sobre esses tipos de investimento. Mas é nessa disciplina em si que a gente vai estudar realmente como as coisas funcionam, tá certo? Então, a gente vai ter um aspecto introdutório agora, dentro dessa disciplina de introdução ao curso, mas é nessa disciplina de mercado de capitais que a gente vai realmente aprender como as coisas operam e funcionam na realidade, tá certo? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Sim, não, pensei que teria, né? Então, qualquer coisa vocês falam. Aí nós temos, né? Eu passei demais. Aí nós temos a disciplina de informática aplicada à gestão financeira. Essa disciplina é 60 horas. Aqui a gente vai focar mais em alguns softwares específicos, né? A gente vai estudar muito sobre o Excel e vai aprender também tópicos da calculadora financeira. Vai aprender também alguns softwares específicos, né, da contabilidade, como Fortes, JF Finanças. Então, vocês vão aprender a matemática financeira aplicada, né, a nesses softwares. E vocês também aprenderão também algumas coisas da rotina, do dia a dia. Então, como fazer um fluxo de caixa, como calcular a questão dos direitos trabalhistas, direito de rescisão, o salário dos funcionários. Então, toda aquela rotina financeira, vocês vão aprender a aplicar dentro desses softwares, tá certo? Então, vocês vão aprender como é que faz uma planilha de pagamento, tá certo? Tudo dentro dessa disciplina de informática. É uma disciplina bastante prática, tá certo? Uma das minhas metas é aprender a fazer e entender aquelas papeladas, aqueles negócios. Tudo. Ponto, né? A gente mexe muito com papel. A gente vai aprender, tá certo? Dentro de cada disciplina, vocês vão aprender conceitos-chave, tá certo? Então, é meio que o conjunto de todas as disciplinas que vão formar o aprendizado de vocês. Então, aprende um pouquinho na disciplina de informática, aprende um pouquinho na disciplina lá de legislação, tá certo? Mais a parte burocrática e documentos. E aí nós temos a disciplina também de administração financeira, também com 60 horas. Então, nessa disciplina a gente vai voltar. Essa disciplina, metade dela é de cálculo e metade dela é teórica, tá certo? Então, tem partes de cálculo, quando a gente for estudar a parte de investimentos, principalmente os investimentos a longo prazo, quando a gente for calcular o VPL, né, que é o valor presente líquido, as taxas de interno de retorno, né, que é a TI, os períodos de payback, né, o período que vai dizer quanto tempo um investimento vai retornar. Por exemplo, a Ruth, né, que é blogueira, deve ter investido em uma câmera, ou se pretende investir em uma câmera profissional para gravar os vídeos. Você sabe quanto tempo o investimento daquela câmera vai retornar para você em dinheiro? Então, é nessa disciplina que a gente aprende como calcular esses investimentos. Seja investimentos da questão pessoal ou também questão
questões também da empresa. Então, você comprou uma máquina nova, um equipamento novo para a sua empresa. Quanto tempo você vai ter de retorno com aquele investimento? E quanto de retorno que aquele investimento vai trazer para vocês? Então, a gente vai calcular isso. Tanto o tempo que aquele investimento vai demorar para trazer, como também o dinheiro, né? O valor que aquele investimento vai trazer depois de um determinado tempo. Então, a gente vai estudar isso. A gente vai estudar também aspectos ligados ao planejamento financeiro e aspectos voltados ao controle financeiro. Então, a gente vai estudar muito a questão de fluxo de caixa, né? Como montar um orçamento, né? Um orçamento bem estruturado para as empresas. A gente vai focar também em aspectos da interpretação do balanço patrimonial. Então, aspectos voltados às análises horizontal e vertical. A gente vai ver um pouco sobre a composição do patrimônio, o que a gente pode fazer diante dessa análise do patrimônio, o que pode ser feito, né, para melhorar, né, ou para meio que controlar algo que não está, né, se a empresa está devendo mais de algum canto, né, ver as doenças dentro do patrimônio, né, os problemas e tentar solucionar. Tá certo? Kalian está dizendo que gostou, né, dessa disciplina, dessa parte. Então, nós temos a disciplina de contabilidade gerencial. Essa disciplina, ela também tem muito cálculo, mas também é teórica. Quando eu falo que tem muito cálculo, a maioria desses cálculos dentro da parte financeira é só cálculo básico, é só divisão, soma, tá certo? Não tem... A única disciplina que tem uns cálculos mais um pouquinho avançados é só a disciplina de matemática financeira. Esses cálculos aqui de contabilidade são cálculos só mais de divisão, de soma, tá certo? Então tem cálculo, mas é mais essa parte de soma. São cálculos básicos que qualquer pessoa faz, tá certo? O mais difícil não é realizar o cálculo, é interpretar o cálculo, é saber em que aquele cálculo vai servir, é saber o que aquele número está dizendo, tá certo? Então é mais isso. Tem um cálculo, mas tem toda uma teoria por trás que você vai ter que aprender de saber, esse cálculo tem tantos por cento, o que isso quer dizer, tá certo? Então, é mais essa parte, tá certo? Então, a contabilidade gerencial, ela vai tratar aspectos de avaliação do patrimônio. Então, diante daquelas demonstrações que vocês vão estudar na contabilidade básica, com balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a gente vai aprender a como, né, avaliar essas demonstrações. Tá certo? Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima semana, a gente vê essa questão da disciplina de terceiro ano. Eu vou só mostrar para vocês o Agora Vai. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, Agora Vai. Oi. Alguém quer falar? Uma capacidade. Como é que eu não penso assim, escrever um texto de 15 linhas sem repetir nada, não. Fica repetindo as coisas. Ruth, tá baixo. Não entendi o que tu falou. Digita no chat, Ruth. Fala mais perto do microfone ou digita no chat, porque eu não tô conseguindo te ouvir. Enquanto a Ruth não fala, tem aqui na atividade 1, tá certo? Então, vocês já podem responder, por mais que eu não tenha terminado de explicar a ementa. Faltou só a disciplina do terceiro ano, mas aqui já dá para vocês responderem, né? A atividade 1 pergunta quais conhecimentos mais importantes que um técnico de finanças deve ter. Então, essa pergunta deve ter passado por sua mente, né, nesses dias, e para tentar respondê-la, né, vamos observar o ementário do nosso curso. Então, após observar o ementário, que foi o ementário que eu expliquei para vocês, só faltou as disciplinas do terceiro ano. Eu vou aumentar o prazo dessa atividade, tá certo? Para que vocês possam responder. Vou colocar até da outra semana a outra, certo? Para que eu possa explicar as disciplinas do terceiro. Então, vocês vão elaborar um pequeno texto, tá certo? De 15 a 20 linhas, dissertando sobre a pergunta inicial, né? Qual a pergunta inicial? Quais conhecimentos mais importantes que um técnico de finanças deve ter? Se possível, né, fale sobre os conhecimentos que você sente mais curiosidade de conhecer ou mesmo os conteúdos que acha que terá mais dificuldade. Vamos lá? Orientações. O seu texto deve ser feito com suas palavras,
Nada de plágio de internet ou de seus colegas. Pode fazer com suas palavras mesmo. Seu texto pode ser feito no caderno, caso opte, escaneie pelo aplicativo CanScan, depois poste em um único arquivo PDF. Caso prefira fazer no Word, salve após PDF e envie aqui. Você também pode fazer com texto online, né, e enviar aqui mesmo na plataforma. Tem a opção, pessoal, de vocês fazer com texto online. Deixa eu mostrar para vocês, vou mudar aqui meu papel para estudante. Vou mostrar para vocês como é que aparece para vocês. Ó, quando vocês colocam aqui em adicionar tarefa, aí tem aqui um quadro, ó. Dentro desse quadro, aí você pode colar. Você fez no Word, cola aqui que já dá certo. Aí pronto, aí já envia, salva as mudanças e depois envia como definitivo. Tá certo? Carlinhos tá dizendo que esses textos são uma dor de enxaqueca. É bom, Carlinhos, que você já vai treinando para a sua redação. O Ruth tá dizendo que não consegue, não é muito próximo, né? Sem repetir, mas pode fazer do jeito que você entende mesmo, tá certo? Não precisa ser um texto digno de um Nobel, né? Então, não precisa ser aquele texto, né? É só um texto mais para a gente ter uma ideia, né? Familiarizar. Então, eu vou dar 15 dias para essa tarefa, tá certo? Então, tá lá para a próxima semana, mas eu vou alterar o prazo, porque eu não terminei de explicar. E é isso.